Olá para você que nos acompanha aqui no canal Humanizar toda segunda de manhã. Nosso tema de hoje é lidando com a crise. E hoje vai ser um bate-papo com a querida Noemi Martinique. Tudo bom, Mono? Muito bom ter você aqui comigo hoje. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você, Suzane, no canal Humanizar, que eu tenho acompanhado todas as semanas e tem deixado mensagens preciosas. Ai, que bom! E a Noemi foi minha líder. A gente já trabalhou junto, ela sendo minha líder, e hoje é uma parceira de trabalho, uma pessoa muito querida. E ela mesma vai começar a falar sobre ela e o tema tão precioso que ela traz pra gente hoje. Ok, como a Suzane disse, eu sou palestrante, eu sou consultora de desenvolvimento de pessoas, coach de carreira, enfim, eu adoro lidar com gente. E acho que nessa minha trajetória, Suzane, com todos os atendimentos que eu tenho feito, todo o trabalho, eu tenho percebido muito como as pessoas estão sofrendo nesses momentos de crise, onde a gente tem visto algumas pessoas paralisadas, completamente sem saber o que fazer diante desse movimento que nós estamos e que não dá para negar que nós estamos vivendo aí um momento de crise. E eu preparei algumas coisas para a nossa conversa de hoje, porque eu gostaria de deixar uma mensagem muito positiva a respeito da crise. E eu adoro começar falando sobre a origem etimológica das palavras, né? E crise vem do latim crisis, que significa um momento de decisão diante de uma mudança súbita. Ou seja, a gente está falando aí de que é necessário um posicionamento e uma ação diante de alguma coisa que muda muito bruscamente, né? E se a gente for lembrar da palavra crise usada no conceito da medicina, nós temos que crise significa um momento decisivo ou para uma cura ou então para uma morte, ou seja, existia um determinado momento onde algumas coisas são feitas, alguns procedimentos são feitos para que o quadro possa progredir ou regredir, né? Na economia também a gente tem aí a palavra crise, e na economia ela tem aí o sentido de um momento de transição, e ela significa um momento que pode ir para uma prosperidade ou então para uma depressão. Ou seja, se a gente for olhar aí o conceito da palavra crise, é naturalmente uma palavra que exige um posicionamento da pessoa entre dois acontecimentos. E a ideia implícita aí é de uma ação, de um posicionamento, de uma tomada de ação. Você está comentando aí, no, eu estou lembrando de quando minha mãe teve o câncer. Minha mãe teve um câncer uns 3 anos atrás e muitas pessoas comentavam sobre isso, de que até uma doença que vem para a vida da gente, que é uma crise, é uma oportunidade da pessoa se posicionar. E ela se posicionou tanto pela vida que ela diz que o câncer trouxe um colorido para a vida dela, porque ela realmente fez a escolha dela de viver, né? E é muito interessante quando você faz essa abordagem, né? Perfeito. Você trouxe assim um exemplo clássico de uma tomada de decisão diante de uma situação que é muito complicada, uma doença, um câncer, uma situação muito difícil, mas a pessoa, a mãe que eu conheço, a mãe da Suzane, é uma pessoa linda e maravilhosa, e que ela tomou essa ação de encarar essa dificuldade de uma forma positiva, né? E aproveitar as oportunidades. Só que não é isso que eu vejo por aí, Suzane. É interessante que a gente transitando por aí, por São Paulo, no táxi, cabeleireiro, supermercado, banco, enfim, o que a gente ouve por aí o tempo inteiro é reclamação. As pessoas somente reclamam diante da crise e reclamam de tudo que vocês possam imaginar, né? Reclamam da política, reclamam da corrupção, reclamam da política externa,
reclamam da inflação, enfim, a gente só ouve reclamações. E tenho certeza que vocês também escutam muitas reclamações diante aí da crise. E realmente, quando a gente está num momento de crise, numa situação como a gente está vivendo atualmente, há uma necessidade de uma decisão frente a essa situação. Eu preciso me posicionar, ou seja, reclamar não adianta nada, né? Você só vai ficar no foco do problema. Então, assim, o que você traz não é fantástico, assim, é você sair da queixa e ir na direção da solução. Seria isso com o posicionamento, né? A pessoa assumindo, eu diria que até tomando as rédeas da vida, né? Como uma oportunidade para dar um direcionamento, né? Bacana. Isso mesmo, Su. O sentido aí é de ação e uma ação enfrentando a crise e não se escondendo. Ou seja, eu preciso ter um foco na solução. Né? Na crise a gente sabe que só ficam os bons mesmos, né? Então durante o período de crise, sejam negócios, sejam profissionais, só permanecem no mercado aqueles que têm os processos mais otimizados, aqueles que têm um processo com um custo reduzido, aqueles que têm características diferenciadas. Então, na crise é onde a gente tem a oportunidade de ver esses profissionais diferenciados. E né? você sabe que um dia desse eu estava dando treinamento em uma empresa e surgiu esse tema e a gente comentando até do quanto, às vezes, um momento de crise pode ser uma oportunidade para um profissional até se destacar na empresa. A gente sabe que enxuga-se o quadro ao mesmo tempo em que aqueles profissionais que assumem a rédea da vida, da carreira, acaba alavancando a carreira, né? Isso é muito bacana, né? Aproveitando a oportunidade, até na crise, né? Exatamente. E aproveitando a oportunidade ou para usar competências que nem tinha utilizado ainda dentro da empresa ou até desenvolver novas competências. É um momento assim muito importante e muito alavancador, né? Desculpa. O que é que você deixa de mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente hoje, assim, de como lidar com esse momento de crise? Eu deixaria um recado aí de que não adianta reclamar. Se você continuar reclamando, eu tenho uma péssima notícia para você. Aliás, mais uma, né? De que as coisas não vão mudar. Porque as coisas só mudam quando eu mudo o meu hábito, o meu jeito de encarar as coisas. Einstein já dizia isso, né? Se eu quero resultados diferentes, eu preciso fazer coisas diferentes. E esse é o momento para você sair na frente, mostrar competências, mostrar características que te diferenciem e você dar a volta por cima dessa crise. Ok, não. Muito bom ter com você, com a gente aqui hoje, com essa mensagem fantástica para as pessoas, porque é um momento realmente para a gente saber lidar com a situação. É o que eu digo assim, a gente não muda os problemas, a gente muda a forma como a gente lida com os problemas. E assim, o que você traz, com certeza vai ajudar muita gente que está nos assistindo hoje a dar uma direção bem bacana, assumindo mesmo as rédeas, dando direção, e aquela questão de que o sucesso diz que é o resultado das escolhas que eu faço. Então é um momento até de fazer boas escolhas. Ok, eu agradeço a oportunidade e desejo a vocês muito sucesso enfrentando essa crise com muita ação e muita tomada de decisão. Obrigada, Suzane. Obrigada, Nô. Para vocês, gente, assim, eu deixo aqui um abraço. Aproveitem para fazerem comentários sobre o tema para a gente continuar discutindo ele e seguindo em frente. Porque o mais importante, como a Noemi falou, além do posicionamento, é entrar em ação. Vão em frente e até a próxima segunda-feira. Obrigada.